Olá, muito boa tarde a todos. Boa tarde, Bruno. Boa tarde, Vera Barroso. Boa tarde, gente. No Sem Censura de hoje, nós vamos falar do Dia Mundial do Meio Ambiente. Nós vamos falar de comportamento de Neymar na internet, vamos falar de literatura e vai ter música. Quem são os nossos convidados, Bruno? Vera, vamos começar com o cantor Gabriel Elias. Ele está bombando nas plataformas digitais, no YouTube, e lança mais um álbum que se chama 4 Estações. Débora Albu é pesquisadora do Instituto de Tecnologia Social, ITS, e ela vem nos falar sobre o caso Neymar e o comportamento criminoso nas redes sociais. Sérgio Besserman é economista e ambientalista e colunista do Sem Censura. Ele vai falar com a gente sobre a crise ecológica hoje, que é o Dia Mundial do Meio Ambiente. E estamos com Rafael Montes, que é escritor. Ele está lançando Uma Mulher no Escuro, que é uma história de crime. O negócio é feio. Você aí de casa está super convidado a participar do Sem Censura. É só colocar a hashtag Sem Censura nas redes sociais. Maravilha. Então vamos ver esse rapaz que está bombando nas redes. 180 milhões de visualizações. Eu não acredito nisso, Gabriel Elias. Pô, que honra. Tô feliz demais de estar aqui com você, cara. E com nós? você, né? Gente Todo que mundo. tá. O que a gente vai ouvir? Fiz esse som pra você. Tá bom demais. E essa é uma das músicas mais tocadas no Brasil, em todas as rádios. Primeiro lugar no Rio de Janeiro. E essa Fiz esse som pra você. Uou, na, 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 na. Yeah, oh, yeah. Fiz esse som pra você, ouvi na beira do mar. Eu vou dropar nas ondas desse teu cabelo. Eu já não vejo a hora de te encontrar. Fiz esse som pra você, ouvi na beira do mar. E cada grão de areia nessa praia inteira simboliza um beijo que na tua boca eu quero dar. Fim de tarde, maré mansa, tropical, água e sal, só pro vento terral, barco a vela, aquarela, lindo sol, indo só, indo só, cada concha perto de você. Venho com as águas só pra te dizer que és bem-vinda, sereia linda. O farol brilha só pra te ver. Fiz esse som pra você, ouvi na beira do mar. Eu vou dropar nas ondas desse teu cabelo. Eu já não vejo a hora de te encontrar. Fiz esse som pra você, ouvi na beira do mar. Cada grão de areia nessa praia inteira simboliza um beijo que na tua boca eu quero dar. Fim de tarde, maré mansa, tropical, água e sal, só pro vento terral, barco a vela, aquarela, lindo sol, indo só, indo só, cada concha perto de você. Vem com as águas só pra te dizer que és bem-vinda, sereia linda. O farol brilha só pra te ver. Fiz esse som pra você, ouvi na beira do mar. Eu vou dropar nas ondas desse teu cabelo. Eu já não vejo a hora de te encontrar. Fiz esse som pra você, ouvi na beira do mar. E cada grão de areia nessa praia inteira simboliza um beijo que na tua boca eu quero dar. Aê! Demais. Olha só, eu adoro, porque eu fiquei vendo os clipes todos que você fez. Sim. É tudo praia, tudo mar, Praia da Barra. É good vibes. Não, e ele fala que nem carioca, né?
Sim. Pô, tu tô quase Mineiro, carioca já. cara. Mas é de Minas. Mineiro. Olha só, o pior não é isso, é que ele é mineiro e a cidade que ele mais adora no Brasil é Brasília. Olha aí. Não é verdade, Gabriel? Brasília, calma aí. Acho que, É pô... verdade que você adora Brasília? Todo mundo te adora em Brasília, pelo menos. Então, isso. Brasília, eu acho que foi, assim, um dos primeiros lugares que abraçou o trabalho, assim, sabe? Eu gosto demais, assim. Mas é difícil escolher um lugar, sabe? Porque, pô, acho que todo mundo abraçou a gente tão legal, assim. Acho que o Rio de Janeiro, onde tá mais concentrado os fã-clubes, assim. São Paulo, onde eu moro hoje, mas, pô, é muito difícil escolher um, por isso que eu falo, porque é muito especial, assim, o carinho de todo mundo, que todo mundo vem abraçando. A galera do litoral por ser o som da praia, a galera da cidade por ter a saudade da praia. Então, acho que isso é muito legal, assim, esse momento que a gente vive. Você tá bombando mesmo, né, cara? Eu tava vendo 100 seus milhões, números né? na internet. 100 milhões, Pô, não é graças isso? a Deus, assim, as Isso é coisas muito vão legal, né? crescendo. E eu acho que a internet tem esse poder, né? A coisa, tudo espalha muito rápido, né? Eu vi que vai falar hoje do caso Neymar, por exemplo, Pois é. tudo muito rápido, vira uma teia, né? Eu acho que o nosso trabalho foi assim, a gente veio num processo muito formiguinha, acho que a gente não foi de uma vez, assim, não foi, lançou um vídeo e deu 1 milhão. Mas eu acho que isso foi legal, construir uma base, e a internet foi essa teia. A gente começou com 1.000, que viraram 100 mil, que viraram ali 500 mil, foi virando 1 milhão e construiu algo sólido. Eu já acho que é muito legal porque a gente já tem alguns anos ali na internet, então a gente conseguiu realmente construir uma coisa sólida na internet, o que também é muito difícil, porque ao mesmo tempo que tudo acontece muito rápido, agora tem o caso Neymar, semana que vem vai ter outro assunto. Antes do caso Neymar já tinha outro assunto que estava bombando. É difícil você manter, né? É difícil e pra carreira também tem muito disso. Toda hora tá surgindo uma galera que explode com o vídeo, explode com a música, e na outra semana ninguém sabe mais quem é, né? Mas quando é bom, fica. Pô, espero que sim, cara. Olha só, Gabriel, na verdade as pessoas também costumam dizer muito assim, fulano estourou. Mas a gente sabe que antes de estourar tem trabalho, né? Você, eu estava vendo, você ficou na dúvida se você fazia futsal Isso. ou música, e aí você enveredou por uma coisa, mas isso já tem tempo, tem Sim. quase 10 anos que você fez um pouco Exato. essa escolha, não é? Essa escolha tem quase 10 anos. Eu decidi isso quando eu tinha 16, que eu jogava futsal, mas o meu refúgio era a música. Mas você era bom no futsal? Cara, ninguém acredita nisso, mas eu era bom, gente. Hoje eu sou uma Gente, perna de pau. ele pensou Mas eu fui em... bem. Se profissionalizar. E tudo levava a isso e era meio que meu refúgio a música. Então, na época, todo mundo falou, pô, você é louco, seu negócio é esse aqui, não sei o que. Eu falei, pô, é isso que eu amo, é isso que eu quero fazer, não o contrário, sabe? Então, e aí eu vivi, eu acho que isso é muito legal de falar também, que eu vivi 2 eras da música. Eu acho que a nova era agora que é o lance da internet, esse projeto na internet, mas eu vivi o outro lado também, a moda antiga. Que eu também toquei nos barzinhos, também toquei na noite em Belo Horizonte, carreguei caixa, enrolei cabo. Então, acho que isso, para mim, é de suma importância. Isso foi muito importante, porque eu acho que tem uma experiência que muita gente hoje não tem, sabe? O que é você... Pô, você chegar num show com 10 mil pessoas, que estão ali para te ver, 5 mil pessoas, você levantar é muito fácil. Agora, pô, você tá num barzinho ali, que tem 10 pessoas, você fazer uma noite boa pra galera é muito difícil, porque na maioria dos casos ninguém tá nem aí, né? Então, se tu consegue chamar... Isso você fez muito, você batalhou muito... Fiz uns 3 anos, eu acho, se eu não me engano. É uma 3, 4 relação anos. pessoal, inclusive, né? Você tem um bêbado ali na sua frente pedindo Exato. música, você tem que lidar com aquilo. E eu acho que isso que tu falou é muito legal da relação pessoal. Eu acho que isso te dá uma experiência que a internet não dá, que é o contato. Acho que o barzinho tinha uma coisa que eu me lembro muito. Quando eu tava tocando uma música, eu olhava pra mesa, assim, o cara tava conversando, mas ele começava a batucar aqui, ó. Os sinais, né? Eu falei, ali ele tá curtindo. Então, esse caminho eu tenho que ir. Então, isso pro meu show hoje traz uma coisa que é muito legal. Eu tenho esse sentimento, eu sei ler a galera que tá ali para ver o show. Então, acho que esse lance do barzinho, que hoje é tão raro, né, se ver o pessoal fazendo, principalmente a turma mais nova, que acaba indo para preferir outras coisas. Cara, é uma escola tão grande. Mas olha só, está muito bem produzido os vídeos, eu achei, na internet. Que é uma coisa amo. que eu sinto muito, né? Eu gosto da coisa bacaninha. A coisa tosca, eu tenho dificuldade em ouvir, inclusive. Claro. Mas os teus vídeos são caprichados. Ah, que demais. Não, mas são, não são? São, a gente tem muito cuidado com isso, né? Eu acho que a internet tem uma outra coisa, que o que você lança fica. Você pode apagar depois, você pode mas a galera vai esquecer, ter né? copiado. Mas ela tá Então lá. tem que ter muito cuidado com tudo que tu faz, né? Então, com a qualidade daquilo, porque daqui a 10 anos a tecnologia vai ser outra coisa, já vai estar muito à frente, mas ainda vai ter aquilo ali. Você começou jogando vídeo de cover, né, na internet? Sim.
Começaram nessas coisas, assim, eu lembro que era no Facebook, assim, que eu acho que se for para ter um momento de um boom, foi no Facebook. Na época o Facebook tinha umas lives e quase ninguém podia fazer, tinha que ter um selinho azul de verificado, e a gente tinha esse selinho. E a gente começou a fazer essa live despretensiosamente, para se divertir. Você lembra assim. disso? Lembro. Na terça-feira, a gente fazia toda Não, sexta-feira. e a gente que você fala é você e você, ou você e uma equipe de 10 pessoas? Não, tem uma então, isso que eu- equipezinha. Nessa época eu ia com o meu baixista, que chama Samuel, tá até hoje com a gente. Mas eu sempre falo a gente, porque eu falo, cara, me desculpa, gente, eu não consigo falar que sou só eu, porque tem tanta gente envolvida no trabalho que eu me sinto muito egoísta se eu falar eu, Gabriel Elias, sabe? O Gabriel Elias tá ali no nome, eu tô a cara, mas pô, tem tanta gente junto que abraça a coisa, cada um na sua função. Então por isso eu falo a gente. Mas voltando pro lance da live, então era isso, a gente começou a fazer essas lives e começou a ser uma coisa absurda. A gente terminava a live e dava 250 mil pessoas, 200 mil pessoas. E aí começaram a levar os sons autorais, né, mistura com cover. E daí eu acho que foi esse momento que talvez foi uma virada de chave. E é você que faz as músicas, você é o compositor delas. Sim, agora. 90%. Tem algumas que tem alguns parceiros que eu faço junto, Tia Castro, e algumas poucas são de outros compositores. E até agora você estava lançando só uns EPs, né? Sim. E esse álbum, Inverno, Verão, Primavera, Sim. é um álbum inteiro, né? Isso, exato. Agora a gente veio com 4 estações que a gente lançou esses EPs, que é aqueles discos com poucas faixas, né? 3, 4 faixas, por estações justamente por esse momento digital, que tudo, igual eu falei, tudo fica muito velho rápido, né? Então a gente falou, pô, será que a gente adora todas as canções? Será que se a gente lançar 12 músicas de uma vez, Vai dar certo. será que vai ficar... Talvez algumas vão se perder no caminho, talvez vão ter 3, 2 que vão ter uma atenção especial, que vão ser os hits, e as outras vão passar batido. E como a gente adorava todas, a gente pensou, como é que a gente vai fazer? Como é que a gente vai lançar isso? Então aí veio a ideia, a gente lançou por estações, um por estação, aí agora virou o disco 4 estações, e era muito legal, porque a pessoa recebia aquelas músicas no momento que tinha a ver com a estação. Por exemplo, tem uma música que chama Dias Melhores Verão. Tinha a ver lançar ela no inverno, nesse frio que a gente está agora, sabe? Mas aí tem a Pijama no inverno, que tem tudo a ver, então... A gente tentou desenhar isso de acordo com a estação, sabe? Muito mais do que só um nome, mas todo um conceito. Mas vai existir o CDzinho? Isso, já está rolando agora 4 estações. Físico também. mesmo, que você vai distribuir para os amigos. E sai à venda também, acho que se eu não me engano vai ser até hoje. Ah, tá vendo? Podia ter trazido para a gente ver. Me diz uma coisa, gente. vai ter show daqui a pouco? Tem alguma coisa programada para a gente já anunciar aqui? Sim, aqui no Rio de Janeiro a gente vai ter dia 23 de junho. Olha. Vai ser no Teatro Odisseia, já está chegando, todos convidados. Teatro qual? Teatro Odisseia. Onde fica? Aqui pertinho na Lapa. Tá. E quem quiser saber dos outros shows, que eu não lembro agora de cabeça para não passar a informação errada, é só olhar no Instagram, Gabriel Elias Música, a gente sempre posta tudo bonitinho e vai ter lá tudo certinho. Gabriel Elias Música. Gabriel Elias mudou agora, gente, tá. desculpa. Que ficou tanto tempo Gabriel Elias Música, agora virou Gabriel Elias, agora estamos chique, virou só Gabriel Elias. Então é só pesquisar que vai ser Isso é fácil muito de achar. chique, você tem um Instagram só com o seu nome. Tu vê, cara, a gente tá ficando chique, você vê. Por quê? Chique por quê? Porque é difícil de encontrar, assim. Qual é o Geralmente, teu Instagram? O meu é Bruno Barros TV, porque não tinha Bruno Barros. Eu tive que pôr um TV porque ele não vai aceitar. já tem um monte de gente. Rafael hoje. Montes, Como é que é o livre, seu? não? É Rafael_Montes. Ah, tá. Aí fica a mesma situação do e-mail de antes. Ok. Bom, enfim, vocês estão todos convocados a falar da internet já já. Vamos fazer um intervalo rapidinho. Estamos de volta. Vamos perguntar para o Bruno, você vai passar alguma interatividade agora ou não? Daqui a pouquinho, no terceiro bloco. Continua mandando mensagem aí pra gente, hashtag sem censura nas redes sociais. Né, Gabriel? Maravilha. Não, porque aí a gente comentava com o Gabriel e também já falava do caso do Neymar, né? Então, vamos lá, daqui a pouco começar a pipocar, né? Débora Albu. Vamos lá. Primeiro, para saber, Albu vem de onde? Eu sempre te pergunto isso. Albu, Vera, é romeno, na verdade. Olha que legal. É como alvo, né? Vem do latim. Mas, na verdade, meu sobrenome original nem era esse. Meu sobrenome original era Weisleb. E aí, enfim, por causa da Segunda Guerra, ele
teve que ser alterado um pouquinho no que caminho. legal. Exatamente. E aí exatamente. virou um Albu E aí. aí virou Albu, que é um sobrenome muito comum na Romênia, inclusive. E aí seria como um Silva, Quer dizer, a né? tua família veio pra cá, tipo, pai? Não, avô. Dos avós. Dos avós, E tá. aí, metade. Metade veio da Romênia e da Polônia, e a outra metade veio da Síria, Líbano, ali Fascinante. que era tudo misturado. Fascinante. Essa constituição nossa. Muito com bacana. certeza. E aí a gente se encontra em 2019 com uma problemática moderna, tipo o Neymar está sendo acusado de estupro e está sendo acusado de crimes na internet. Qual foi o crime que o Neymar cometeu? É complicado, Vera, porque esse caso, ele, na verdade, ele é muito emblemático dos dias atuais que a gente vive hoje, né? Se a gente fosse, talvez, pegar esse caso para estudar em livros de direito, ele talvez responde a diversas questões e poderia ser aplicado em diversas questões. O que é complicado dele é que ele, na verdade, traz esse elemento da hipermediatização, do uso das redes sociais dessa forma que, às vezes, é até excessiva, né? E, principalmente, violando certos, preceitos, certos princípios do direito, sem, às vezes, a gente nem saber. Então, o que é complicado é que um crime, né, em relação ao estupro, que pode ter acontecido ou não, a gente ainda não sabe. Quem vai fazer essa verificação são os policiais, é o inquérito, enfim, e os juízes depois, É um inquérito possivelmente. policial. Exatamente, que vai primeiro fazer a investigação. Além disso, teve um outro possível crime que também não é possível ainda a gente, de novo, julgar se aconteceu ou não aconteceu, mas que foi a exposição de uma conversa íntima que ele teve com a suposta vítima e que ele compartilhou através de uma rede social, que, inclusive, incluía imagens de nudez e que isso, sim, pode ser passível de criminalização. Ele incluiu imagens de nudez da moça sem identificá-la, sem nunca dizer o nome dela, inclusive borrando Teve um as blur, partes, né? Aquela embaçada. borrando o rosto, as partes sexuais, eventualmente. E hoje eu vi no jornal que o marido dela, o pai do filho dela, disse que o Neymar falou o nome do filho dela. Eu não sabia disso. O que tem ali é até uma menção ao filho, porque mas o filho... sem citar não nomes. diz o nome, não. Não Eu diz vi o- nomes, não diz nomes. Ela pede numa mensagem Que ele Exato. leve um que leve um presente. presente. Que leve um pro filho presente, que é fã do exatamente. Neymar. Não. Então tá. Mas a questão de você, né, talvez tentar apagar ali, não apaga o fato de você compartilhar esse tipo de conteúdo. Quer dizer, o conteúdo, o ruim ali é o conteúdo da nudez da menina. Exatamente. Só Exatamente. esse, o que ele disse, sou contra, não fiz nada disso, parará, isso Exato. tudo bem? Isso Se ele não tudo bem, tivesse porque divulgado as fotos, ele poderia ter divulgado aquela conversa inteira. a conversa também é complicada, porque faz parte de um conteúdo privado, é uma conversa privada entre duas pessoas e que pode, inclusive, servir como prova para o inquérito policial, né? Então, é complicado todo tipo de divulgação ali, Então o mas problema não a não foi a manifestação. foto só, foi a conversa. O que eu sempre estava ouvindo que Eu o também problema estava achando que era eram as foto. Não é. Certamente são as fotos que podem ser classificadas, aí sim, enfim, inclusive recomendo todo mundo a ler um artigo que o professor Carlos Afonso, que é diretor lá do ITS, ele explica um pouco cada uma dessas partes. E o que o Código Penal pode criminalizar, o que está sob jurisdição do Marco Civil da Internet, o que é o próprio Código Civil. Então, Cada existem... parte pode ter sido violada de formas diferentes. Exato. Mas o que é mais complicado nisso tudo é a gente transformar a internet num tribunal, quando não é o canal, né? A internet, ela vira esse tribunal do que é certo ou o que é errado e do que é ético ou não ético, antes mesmo do caso estar instaurado, né? Então, a gente ainda, a polícia ainda está tentando buscar uma segunda deposição dela, está indo foram até a Granja Comari conversar com o Neymar e pedir um depoimento. Então, o que acontece é a internet, ela se antecipa a tudo isso. Ele não poderia ter feito isso? É isso que você está dizendo? Quer dizer, ele foi acusado numa delegacia, né? A menina foi lá, fez um boletim de ocorrência e aí ele soube. Estou sendo acusado de ter estuprado, ele foi para a internet, no Instagram dele, que tem só 119 milhões. Desculpe, Gabriel, você só tem 100 milhões. O Neymar tem 119 milhões. É o maior dos Instagrams, quer dizer, Sim. Cristiano Ronaldo é primeiro, não é isso, Sérgio? Depois o Messi e depois ele. Do futebol, primeiro Messi.
Isso é o que você pensa. Porque, na verdade, é o Cristiano Ronaldo. Tá, gente? Depois vai ter uma conversa. O que ele fez foi dizer, eu não fiz nada disso. A gente não pode fazer? Claro que a gente pode dizer, mas o que acontece é que esse tipo de conteúdo, ele incita um comportamento que a gente, inclusive, viu durante as eleições, que é esse comportamento da polarização. Tá. Então, tem toda a turma, né, que vai apoiar e toda a galera que vai não apoiar. Então, a gente cria um comportamento e a gente, na verdade, está incentivando que essa reiteração, né, de uma coisa binária, que não é ponderada, aconteça. Então, eu fiz um exercício esses últimos dias de não só ler as matérias, mas também ler os comentários nas matérias dos principais jornais, principalmente. E aí você não vê nenhum comentário ponderado, você só vê ou algum comentário inteiramente contra o Neymar, acusatórios ou a um lado ou ao outro. Tá. Então, isso, na verdade, demonstra para a gente o tamanho do cuidado que figuras públicas como o Neymar têm que ter no uso das redes sociais. Então, posso introduzir o Sérgio Besserman aqui com a história do Cristiano Ronaldo que você estava contando, que eu te perguntei. Ele poderia ter feito diferente, você disse, o Cristiano Ronaldo fez. O que você contou? Não, o Cristiano Ronaldo foi acusado também de estupro e como estratégia de comunicação, ou gestão de risco, porque... Isso é uma gestão de... do que a gente acabou de ouvir, ele, evidentemente, nesse momento, está sujeito ao risco desse tribunal sumário e sem qualquer inteligência. E ele optou por dizer, não, eu vou resolver isso na justiça, não houve nada disso, isso não é problema. Pronto, acabou. E ficou, ele não disse mais uma palavra e pronto. Que deve ser o caminho. Isso é a coisa mais equilibrada, é o que o Neymar deveria ter feito. Caso a caso, mas eu acredito no caso do Cristiano. Será que a proximidade da Copa não influenciou? Porque ele está aí prestes a entrar em campo pelo Brasil para defender o Brasil. E aí, com toda essa acusação e o caso correndo na justiça, eu acho que talvez possa ter tido uma coisa dele, até uma afobação de querer se livrar dessas acusações e aí acabou... O Cristiano Ronaldo é tão pressionado quanto ele. Não, mas eu acho que tem um certo fundamento, assim, porque o comportamento... O Neymar teve um monte de problemas nos últimos meses. Ele deu um soco na cara de um torcedor. Isso não é uma coisa comum. O torcedor fez uma provocação muito pesada. Também. Nas redes, ele foi aparecendo... Como Antes ele já vinha como, em vez de jogar bola... cai sempre, ele é muito atacado, né, nas redes. Então o risco dele era maior agora nesse momento. Talvez isso tenha levado o pai dele... Agora, convenhamos, sem qualquer... Aqui não tem julgamento de valor, tem julgamento de meritocracia. O pai dele não é um gestor de risco, nem um especialista em internet. E eu acho que o Neymar tem recurso suficiente para recorrer a quem... Isso é valorizar pouco o conhecimento. Coisa que costuma acontecer nas redes. Sim, mas é importante também, Sérgio, uma outra coisa que tem a ver com o próprio desequilíbrio de poder nessa situação. Então, de um lado, a gente tem uma pessoa que é bilionária, que tem o reconhecimento público que ele tem, e, ao mesmo tempo, a gente tem uma mulher que possivelmente pode ter sido vítima de uma agressão como essa, enfim, vítima de violência sexual, e essa disputa se dá no campo da internet, não é o lugar apropriado para isso acontecer. Isso precisa... Sobretudo que ela pode ter 2 mil seguidores e ele tem 119 Exato. milhões. Então, tem a ver, de novo, com o tamanho da influência, né, que cada uma dessas figuras pode exercer numa estrutura completamente desigual de poder, né? Existem gestores de risco, quer dizer, uma pessoa que tem 119 milhões de seguidores, não seria melhor se ela tivesse um gestor de risco, um advogado, uma equipe mais equilibrada? Certamente, mas ele não deve ter. A questão é que, às vezes, eu acho que, hoje em dia, as redes sociais elas são uma extensão da nossa vida privada, né? E, principalmente para figuras públicas, isso precisa ser tido como... Que nem o celular é a extensão da nossa mão, as redes sociais são uma extensão da nossa vida. Um post da Bruna Marquezine, um post do Neymar, da Thala Ayala, da Marina Rui Barbosa... pode repercutir mais no país do que uma manchete do Globo, do jornal, do Jornal Nacional. Né? E esse lance da internet é o que você falou, a galera tá pronta ali para atingir o outro. Exato. Aconteceu uma coisa com o Neymar lá, aí no mesmo segundo vai todo mundo da Bruna Marquezine, que é ex dele, para atacar ela de um jeito, de não sei o quê. Então,
Vira uma teia mesmo, né? É, porque rolou isso. Inclusive, eu fui ver os comentários nas redes dela. Tem gente querendo que ela comente o caso, que ela participe. Gente, o que ela tem a dizer sobre isso, né? Ela, enfim, o Neymar fez pelo parte amor da de vida Deus, dela. coitada, né? num Rafael, espaço- você de quer falar novo, é uma alguma coisa relação sobre isso? privada, né? Que a gente torna pública por serem pessoas públicas. Tem um outro elemento importante também, que é o fato de uma quantidade sem fim de crianças seguirem o Neymar. Então, imagina crianças tendo, enfim, acesso a esse Caramba, conteúdo não tinha também, pensado nisso. né? Fala, Eu Rafael. acho que a gente não tem ainda a dimensão, as pessoas não têm a dimensão do alcance do que uma postagem pode fazer, né? Então, é muito comum você ver a pessoa falar, você é um idiota. E aí fizeram até um experimento de colocar as pessoas que postaram, eu te chamo de idiota, e aí me colocar na sua frente, e eu não consigo te chamar de idiota. Então é interessante, porque tem a Exato. sensação de que o meio, né, do computador, você não tem a sensação de que está dizendo isso na cara da pessoa. Exatamente. Né? Então é irresponsável mesmo. E o Neymar, infelizmente, não pode ser tão irresponsável porque ele é o Neymar. Com certeza. O elemento da empatia nas redes sociais, né, que é uma coisa que a gente consegue ter ao vivo, né? Eu consigo olhar para você e não te chamar de idiota, mas nas redes sociais eu posso, porque em teoria eu tô ali sob uma capa de anonimidade ou qualquer coisa assim, e que eu não posso me responsabilizar por aquilo. Então isso faz com que as pessoas não tragam a empatia que elas teriam na vida real quando elas estão usando ali um canal digital. Quer dizer, então, todos nós podemos aprender com esse caso do Neymar. Certamente. E essa espécie de tribunal online, né, que existe é chocante. Eu me lembrei de um caso em que uma mulher simplesmente compartilhou o rosto de uma outra, porque ela queria se vingar da outra, falando que essa mulher era uma assassina. E aí o rosto dela foi compartilhado, porque ninguém confere se é verdade ou não, e a mulher foi linchada em praça pública. Eu me lembro disso. A quantidade de aconteceu. casos que houveram na Índia, enfim, nos últimos tempos, exatamente falando nesse sentido, né, de notícias falsas que foram veiculadas, colocando pessoas como pessoas que fazem bruxaria, né? E aí essas pessoas foram perseguidas e linchadas. Então, é assustador. Agora, eu vou copiar uma piada do Seinfeld. É muito importante que a gente está aprendendo aqui, conversando sobre as redes. Mas o ser humano é sempre o mesmo. O Seinfeld comparou isso a o sujeito levanta uma pedra na terra molhada enquanto um monte de bichinho correndo de um lado para o outro, desorganizado. Aí querer que se comporte diferente na internet é que nem olhar para os bichinhos e dizer, se organizem, gente. Uns para cá, outros para lá. Muito bom. Muito bom. Olha só, eu estava vendo os vídeos dele, bicicleta, ele até tem um palquinho numa bicicleta, pensei em você, porque você vinha aqui hoje, e como é o Dia Mundial do Meio Ambiente, e a gente está falando de poluição do ar, sobretudo esse ano é dedicado à poluição do ar, não é isso? Eu estava pensando, a gente andar de bicicleta não é pior, que a gente abre os pulmões e ingere todo o dióxido de carbono, não, Sérgio? Não, seu pulmão fica bem mais resiliente ao monóxido de carbono, que é o que polui mais o pulmão, particulados, ozônio. Esse não é o maior problema da humanidade hoje, não, porque já surgiram alguns problemas extremamente graves e globais. Esses são problemas locais, onde muitas experiências de sucesso já ocorreram. Cidades que tinham o ar horrível. Londres era famosa no início da Revolução Industrial pelo Aquele smog. fog, eu conheci o fog, que ninguém fog. mais conhece. E hoje tem o ar limpo. Então, mas nós aqui no Brasil, a gente paga um preço elevado em saúde, gastos de saúde e até bem-estar, porque mesmo os parâmetros legais dos tipos de combustíveis que podem ser utilizados, se comparar com a Europa, por exemplo, ainda são parâmetros muito frouxos, muito lenientes. Significa que nós importamos gasolina vagabunda, andou é isso? na rua. Não, o parâmetro da gasolina motor? importada ou fabricada, e especialmente do diesel, ainda está muito longe do padrão europeu. Tem que mudar as refinarias, tem que mudar os motores, tem que mudar, etc. e tal. E isso significa que andou na rua, você já está respirando, na lei, já está respirando um ar que não vai te fazer bem. Isso. No Brasil inteiro, isso é um problema nas sério. cidades, muito especialmente nas cidades, muito especialmente onde não tem arejamento, de modo que mais transporte coletivo, mais bicicleta. Isso. Calçada, porque, Vera, poxa, você sabe, a gente viaja, às vezes a gente anda muito
muito mais do que no Rio de Janeiro. Só se anda lá E São fora, porque Paulo? aqui a gente cai. Aqui não dá prazer, não é amigável, além da questão de segurança, mas não dá. Não é a segurança não é feito dos pra bandidos, é andar. a segurança da Do calçada. calçamento mesmo, e a estreiteza. Tudo isso faz bem à saúde, é muito bom. E, futuramente, a grande solução, que é o transporte, primeiro o coletivo, depois o individual, ser elétrico. Porque o elétrico não esquenta o planeta, se a matriz energética for boa, não polui o ar que nos dá bronquite, asma, câncer de pulmão, e um milagre, né? Você faz assim e não tem barulho de ônibus nem de carro. É. Então, isso já muda a vida da A gente. gente vai começar a falar até mais. mais baixo na rua, porque o brasileiro fala muito alto. Mas né? a tendência também é que fique mais barato esse tipo de transporte, porque hoje é muito caro. Hoje é muito caro, mas especialmente por conta do maior de todos os problemas, que são as mudanças climáticas, o aquecimento global. Esse é o maior problema do mundo, qualquer um que seja considerado. O Fórum Mundial de Davos, desde o ano 2000, quando faz a pesquisa entre empresários e CEOs, qual o maior problema do mundo? Mudanças climáticas. O presidente dos Estados Unidos, quando consulta o CIA, qual a maior ameaça à segurança nacional dos Estados Unidos? A resposta não é ISIS, Estado Islâmico, é mudanças climáticas. É pena que ele não Então, acredita. o presidente não acredita, mas o CIA informa ele lá direitinho. Por conta de mudanças climáticas, a transição para veículos elétricos é quase inevitável. E a velocidade com que a tecnologia, principalmente das baterias, começou a aumentar nos últimos anos, e o que está acontecendo no próprio business, no próprio negócio das montadoras, é mais ou menos seguro, nunca se sabe, futuro nunca se sabe, mas é mais ou menos seguro dizer que, num tempo que vai surpreender todo mundo, o transporte coletivo e o transporte individual vão ser elétricos. Você é uma pessoa otimista. Eu nunca vi você tendo uma visão pessimista do futuro da humanidade, mais realista que você seja. A gente viu alguns escândalos, Sérgio, nas montadoras europeias em relação a problemas de poluição. Ou seja, os filtros foram falsificados, A as Volkswagen medidas... em especial. E isso é um problema real. Ou seja, é o lucro, a ambição, a ganância que fazem isso em A detrimento. gente estava falando das redes e colocou alguns problemas, vamos colocar algumas coisas boas. É isso que aconteceu. O que aconteceu foi isso. Houve, efetivamente, uma falsificação de um software que, simplificando, dizia estou poluindo muito menos do que efetivamente estou poluindo. No passado, isso seria uma notícia restrita a um noticiário de TV, um jornal, daqui a pouco esquecido. Recalzinho. Nesse mundo que a galera jovem aqui estava me explicando, que você conhece muito bem, eu também estou um pouco dele, conheço, alguma coisa. Nesse mundo, você falsificou, foi exposto, o valor de mercado da companhia desaba na hora, porque, no automático, centenas de milhões de pessoas são atingidas, cada uma de um jeito, cada uma de uma forma, e assim por diante. E isso ajuda muito, como a reputação é uma coisa que pode desabar de uma hora para outra, a preocupação das companhias, que, de um lado, tem isso que você falou, a ganância, o querer fazer e tal. Mas, mesmo para o ganancioso, passou a existir um risco de, se comportando mal, puxar o tapete dele da noite para o dia. Aí, explica aí para a gente como é que... Tá. Em relação também a que a gente estava falando sobre a limpeza dos oceanos. Era outra coisa. Parece que agora, dia 8, que é o Dia Mundial dos Oceanos, vai ter mutirões de limpeza de mares por aí. A gente vai sair, todo mundo sair limpando as praias. Parece que isso já não dá nem mais para saída, né, Sérgio? Quer dizer, está tão poluído, quer dizer, os plásticos, basicamente. Os oceanos têm problemas, está tão poluído que, por conta das correntes marinhas e outros fenômenos, há uma certa concentração no Oceano Pacífico, mas isso acontece em todos os oceanos. Nessa do Pacífico, as imagens de satélite chegam a ser muito impressionantes, né? Porque a impressão que dá é que tranquilamente dá para andar em cima. É uma ilha de Paquetá. É uma ilha de Paquetá. Nós temos que, a primeira coisa de todas é parar de poluir. Substituindo os plásticos por outros tipos de materiais ou tendo certeza
de que, se você usar plástico, ele vai para um aterro sanitário, para um centro de tratamento de resíduo decente. Qualquer uma das duas coisas funciona. Mas a tecnologia pode nos ajudar no futuro, com um toque de otimismo. A biotecnologia está avançando muito, então a chance da gente ter uma boa combinação de micróbios capazes de enfrentar esse volume, que hoje já tem muito essa tecnologia de microbiota que come plásticos, mas em escala menor. Nesses oceanos é como você falou, um negócio... Mas a chance da gente poder encarar até mesmo o desafio dos plásticos que está lá estocado dos oceanos é grande. Acho que a gente tem chance. O Cadu, que esteve aqui outro dia com as boas notícias que ele divulga pela rádio, ele tem um programa de limpeza de oceanos, eles foram para a Praia Vermelha e o biólogo que estava lá achou melhor, inclusive, não mexer muito no fundo, porque a vida vai ocupando os copos de plástico, ela vai se adaptando e é melhor... E cobre com uma camada de argila. Então é melhor não mexer muito. Em alguns lugares é muito melhor não mexer. Acho que um dos melhores exemplos do mundo, por besteira que a gente fez, é a Baía de Sepetiba. Porque lá a gente chegou a permitir a poluição por metais pesados. Isso. Por sorte, metais pesados são pesados. E aí aconteceu com eles muito rapidamente esse processo que você descreveu. A maior parte está ali submersa, já coberta por uma camada. De areia que aí neutraliza de areia, um pouco. Que neutraliza. Agora, se você for lá dragar, você vai mexer nisso. Por isso, quando de vez em quando tem um empreendimento produtivo lá, hoje só recebe autorização, e a própria, por questão de reputação de quem faz isso, deixa a câmera da internet de volta sempre para a internet, 24 horas por dia, para ele ter uma prova de que não foi ele, se aconteceu alguma coisa, não foi o que eu fiz. Ô, Sérgio, ele deixa ali filmando. Não, as empresas de hoje, eu vejo cada vez mais investem em sustentabilidade, defendem essa causa, as boas empresas, né? As empresas que estão aí bombando. As empresas que não investem em sustentabilidade, elas vão ter espaço no futuro próximo? As empresas, principalmente as empresas onde o conhecimento tem um valor mais expressivo, realmente têm investido bastante nessa área, mas elas enfrentam uma dificuldade grande. E, por isso, hoje, elas são, às vezes, os mais radicais no meio ambiente, às vezes mais do que algumas organizações não governamentais, eu sou do Conselho de várias, é que os preços do mercado ainda não refletem alguns custos que a gente já sabe que existem, como o custo de esquentar o planeta, que a gente estava falando há pouco. Então, a empresa, o conhecimento ali dentro, sabe que as coisas terão que mudar e ela vai tentando mudar e se esforçando. Mas o balancete trimestral e o balanço do fim do ano ainda é feito, e o lucro que ela vai ter aos preços de como são hoje. Isso vai mudando aos poucos em cada país, mas, no fundo, pela primeira vez, a humanidade está colocada frente à necessidade de resolver, de alguma maneira, essa questão, já que somos uma economia de mercado global, de forma global. A humanidade vai ter que ser humanidade na hora de tomar essa decisão de verdade, não abstratamente. Elas enfrentam essa dificuldade. Por outro lado, a empresa que não faz, embora ela ainda consiga vender mais barato, de repente, porque ela não está considerando esses custos, ela enfrenta o risco reputacional. De novo, da reputação. De repente, alguém chega e joga ela nesse negócio que ela está... Boicote, tem... E, às vezes, sem nem acontecer nada errado. Não precisa uma barragem acabar ou falsificar o software. As indústrias de mostra, moda, ela esquenta o planeta, tanto por cento, não sei o que e tal, e vende que não faz isso ou qualquer coisa assim. Então, a internet é uma ferramenta muito poderosa. Maravilha. Sérgio, eu queria depois perguntar, mas eu vou deixar para o Facebook, então. Facebook. Intervalo, 2 minutos. Olá, estamos de volta. Finalmente, Bruno Barros, saberemos o que os nossos telespectadores têm a dizer. Bruno. Chegou a hora. Vamos ver o que você em casa está achando do programa. Ligou a tela. Paulo Borges, muito bom, sem censura, nota 10. Valeu, Paulo, nota 10 foi o seu comentário. Francisco Almeida Souza, a melhor maneira de agradecer por um belo momento é desfrutá-lo plenamente. Muitíssimo obrigado, as minhas tardes estão cada dia melhor,
sempre ligado no Sem Censura. Valeu, hein, Francisco? A gente fala que a gente gosta tanto dos elogios, né, Vera? Todo mundo tá mandando, continua mandando. Tem a Ednê Maria Andrade Rafael Montes, aguardando ansiosamente o lançamento do seu novo livro. Eu tenho todos os outros que li e amei. É isso aí, vai ser lançado hoje aqui no Rio de Janeiro. E você que quer participar do programa, hashtag Sem Censura nas redes sociais. Agora a gente vai ver o que o Rafael aprontou nesse novo livro dele. Vera Barroso. Muito bom. Rafael, muito obrigado por ter vindo. Você está lançando o livro hoje? Não, estou lançando amanhã, na verdade, quinta-feira, na Saraiva do Shopping Rio Sul, a partir das 17 horas. 17? Das 17 às 22. Mas vou fazer outros eventos também. Tem sábado, dia 8, na Travessa da Barra, a partir das 15 horas, também até às 22. E depois em São Paulo, semana que vem. Dia 10 na Cultura, do Conjunto Nacional, dia 11 e 12 em Campinas e Guarulhos. Enfim, está tudo lá nas redes sociais. Tá no seu Instagram? No meu Instagram, que é Rafael com PH, _Montes. Rafael, _Montes. Eu sei. Esse momento de lançamento é bom para você olhar no olho do leitor, né? É muito legal, eu adoro. E aí me perguntam, Rafael, pode levar os livros anteriores? Tem senha? Tem hora para acabar? Eu falo, levem tudo, que eu autografo tudo, tiro foto, faço tudo. De 15 às 22 de 15 às 22 vai ser demais. Eu sei porque que ele marca essa hora, porque eu já fui nos lançamentos dele. É assim, tem uma fila gigantesca de jovens. Isso é que é muito impressionante, não é não? É muito legal. Tem muito jovem. E aí ficam uma fila, pacientíssimos, ficam conversando. E porque ele para, olha para você e diz, caramba, você gostou mesmo? Por que você gostou? Cara, a pessoa fala, ele responde, conversa 5 minutos. Assim, tem a vida pela frente esse menino quando faz o lançamento de livros. Porque eu gosto, porque eu acho que assim, a pessoa fica 2 horas numa fila, né? 3 horas. Quando chega a vez dela, pelo menos eu converso, né? Não é aquela coisa, nome, tá, pai. Tem gente até que faz carimbo. Eu não gosto ele disso, conversa, não. tira foto, papo. dá abraço, levanta, passeia, fica todo mundo lá na fila. Porque todo mundo espera, por quê? Todo mundo quer aquilo também. Então, por isso é que dá, de 15 às 10. Mas ele não passa a ideia de que ele não está gostando. Ele passa a ideia que está gostando. Mas porque eu realmente gosto. Não, mas a mão depois fica dolorida? Não fica não. Estou acostumado já. Porque a desculpa de quem usa o carimbo é que fala que a mão dá tendinite e tudo mais. É mentira. Todo mundo já fez prova, né? De 2, 3 horas escrevendo 5 milhões de folhas? Boa. Isso, boa lembrança. Todo mundo tem aquele negócio. Você chega a fazer assim para dar uma massagem na mão. Né? E continua, até isso mesmo. Agora, vamos falar do livro. Eu adorei a personagem. Vitória, você vai Bravo. Adorei a Vitória. Adorei a Vitória. Eu não consegui, estou com muita vontade de ler o resto. Eu fiquei só no comecinho, porque chegou meio-dia para mim, né, gente? Não dá para ler tão rápido. Olha que eu leio rápido. Você quer dar algum spoiler, contar um pouquinho a história? Posso falar sim. Na verdade, o interessante desse livro foi que, pela primeira vez, é meu 5º livro, mas eu, pela primeira vez, quis fazer um suspense psicológico. Ou seja, um livro menos violento, por um lado, e mais tenso pela própria situação. E porque parte de uma premissa, que tem até a ver com o nosso assunto aqui, que é em quem você confia. Né? Em quem a gente confia? A gente confia nos nossos parentes, nos nossos melhores amigos, na pessoa que você conheceu pela internet. Quem são as pessoas com quem você divide os seus segredos, né, as suas angústias. Então, a história do livro é basicamente da Vitória, que é essa personagem que perdeu toda a família num crime brutal quando ela era uma criança. Hoje ela tem 24 anos, mora na Lapa, aqui pertinho, numa kitnet, na Lapa, e trabalha como garçonete. E ela convive com um psiquiatra dela, com um amigo que ela fez pela internet, num fórum de The Sims, e com um sujeito que ela conhece no café onde ela trabalha. E uma bela hora, logo no início do livro, então não é um spoiler, você descobre que um desses 3 homens é o assassino da família dela no passado, que voltou agora 20 anos depois. E ela também, aos poucos, vai percebendo isso, mas ela não sabe em qual dos 3 ela pode confiar. E o jogo do livro inteiro é essa tensão de qual dos 3 é o assassino. Mas tem violência, sim, porque a cena, ele começa logo no começo, ele descreve o crime brutal. E o crime realmente é brutal, assustador. Tá contado, porque está contado. É engraçado, eu acho sem dúvida, essa é a parte mais violenta do livro.
E, ao mesmo tempo, é o meu livro menos violento, no sentido de que, a partir desse crime chocante, que, aliás, pega inspiração em vários crimes reais que a gente tem, né? Você até cita alguns, né? Cito alguns, Mas é interessante que você falou da personagem, porque eu, depois dos livros, passei a escrever para roteiro de cinema e televisão. E no roteiro, uma coisa que você aprende, que é interessantíssima, é que a estrutura é importante, mas sem um bom personagem você não faz nada. Então, a cada livro eu tenho uma preocupação maior com a personagem. E a Vitória foi a personagem que me deu muito trabalho. Mas olha só, é verdade que é a sua primeira protagonista feminina? É a minha primeira protagonista feminina. Tanto em roteiro quanto em... Tanto em roteiro como em livro. E, ao mesmo tempo, mais difícil do que a primeira protagonista feminina é a primeira protagonista heróica. Ou seja, nos meus livros anteriores, os protagonistas são sempre os anti-heróis. Tá. Né? No Dias Perfeitos é o Theo, que é um sujeito que sequestra uma menina. No Jantar Secreto é um grupo de amigos que fazem um negócio errado, né, para ganhar dinheiro. Então, eu sempre olhei um pouco para esse lado ruim do ser humano. E dessa vez eu falei, não, eu quero fazer uma protagonista heróica que justamente tem que enfrentar o passado para poder amadurecer. Então, de algum modo, é uma jornada de amadurecimento dessa personagem. Ela é adorável, a Vitória. Eu adorei ela. Fiquei com muita vontade de saber como é que ela vai se virar. E ela tem uma coisa muito sua. Ela tem um momento que parecia você falando. E depois eu até te separo, é uma frasezinha. Mas é um momento que ela observa, sabe? Que ela está observando. Eu acho que é quando ela vai naquele primeiro apartamento com arroz e que aí ela diz, já sei qual é. Que aí ela diz assim, esse é o momento que ela mais gostava. Que ela ficava, então, observando como as pessoas reagiam. Eu digo, gente, parece Rafael. É porque uma menina de 4 anos que perde toda a família, ela, naturalmente, aos 24, ela tem lá as suas questões. Nossa, né? Enfim. mãe, né? E aí eu falei, poxa, eu preciso que ela tenha algum hábito que seja sutilmente estranho, mas, ao mesmo tempo, interessante. E o hábito dela é marcar visitas a apartamentos ocupados, mas anunciados para aluguel ou venda. Então, ela vai e finge que está interessada, mas ela só gosta porque ela gosta de ver a vida das pessoas acontecendo. Então, ela entra no apartamento, corre uma criança, a mulher vem de dentro, estava pendurando uma roupa e o marido estava fazendo a comida. Então, ela gosta de observar uma vida normal acontecendo, até porque foi o que ela não teve. Esse negócio que a Vera falou é um pouco a vida do escritor, né? Todo personagem tem um pouco do escritor. Claro. E ela termina. É muito engraçado porque eu brinco que o escritor... agora é mais fácil porque, na medida que eu tenho uma carreira e trabalho com isso, as pessoas respeitam. Mas, antigamente, quando eu era moleque e falava, olha, quero ser escritor e estou trabalhando deitado na minha cama, as pessoas falavam, não, é um vagabundo, não está fazendo nada, está pensando. E eu falava, não, isso é trabalho. O escritor trabalha o tempo inteiro. Por quê? O tempo inteiro, numa notícia de jornal, num comentário, num trejeito, do jeito dela de ajeitar o cabelo, no seu jeito de olhar para mim ou de olhar para ele. Nesses pequenos movimentos, numa frase, num comentário, a gente pega ideia e fala, isso o personagem vai falar, aquilo ali vai acontecer no livro, aquilo ali serve para o meu roteiro. Então, a gente trabalha o tempo inteiro. Seus amigos ficam querendo aparecer nos livros? É curioso, dos 3 personagens... Ou ficam com raiva? Aí que tá. No Jantar Secreto tem um personagem que é o Leitão, que é um amigo meu, que se chama Leitão. E a descrição do personagem física até parece, mas a personalidade é totalmente diferente. Nesse livro novo, dos 3 homens, né, que rodeiam a vida da Vitória, um deles se chama Dr. Max, que é o psiquiatra, mas os outros 2, o melhor amigo é Arroz. É bonitinho esse nome, né? O Arroz. E Arroz é o nome de um dos meus melhores amigos, é o apelido, né? No caso, ele tinha o sobrenome Rizzo, e aí na escola descobriram que Rizzo era arroz em italiano, e aí virou Arroz desde da escola. E o personagem se chama Arroz, e quando perguntam por que te chamam de Arroz, ele fala, porque meu sobrenome é Rizzo, então é a mesma coisa. Mas o personagem é totalmente diferente. E o personagem, que é o sujeito que escreve no café, se chama George, que é o nome de outro grande amigo meu também. Então, sim... Ele fica brincando com os amigos à vontade. Amigos. Me vingo das pessoas, às vezes, também, quando preciso. Muito bom, Rafael. A gente vai para o Facebook, aí a gente vai continuar perguntando mais um pouquinho, né, pro Rafael. Esse assunto rende. Rende sim, porque tá muito bem. Parabéns. Tá bonitinha a capa, hein? E esse ursinho tem andado com você por todos os lugares, né? Esse ursinho aí, ele tem um nome, sabe qual é o nome dele? É Abu.
É quase. Quase. Viu aí, ó? É Quase. como o macaquinho do Aladim. Exatamente, Entendi. E era o apelido que eu dei para minha bisavó. Então eu coloquei em homenagem, quando eu era criança, o primeiro nome que eu falei foi Abu. Então eu falei, bom. é o nome do ursinho que a personagem tem, é o Abu. Maravilha. Aí, Jorge, vamos acabar, Gabriel. Jorge é o personagem dele. Gabriel, a gente vai ouvir o que agora para terminar o programa? Essa aqui se chama Pequena Flor. Olha que lindeza. Então tá, a gente vai continuar, só um minutinho. A gente vai continuar no Facebook, a gente vai terminar o programa agora, agradecendo os nossos brilhantes convidados. Tchau, gente. E a gente Obrigado. volta amanhã às 5 horas da tarde. Gabriel. Menina, eu te fiz essa canção, pois sempre que eu te vejo eu acelero o coração. Me bate um desejo de pegar na tua mão e te conhecer. Oi, sei que pode parecer loucura, até meio cara dura, vir assim na aventura e te falar da formosura que o teu sorriso traz. E que mesmo sem ouvir tua voz eu pensei em nós. Você faz raiar o bem em mim, não dá pra esconder o quanto eu tô afim. Pequena flor, oi, pequena flor. Você faz raiar o bem em mim, não dá pra esconder o quanto eu tô afim. Pequena flor, pequena flor. Pequena, derá, dererum, derum, dom, derá, dererum, derum, dom, derá, derá. Menina, eu te fiz essa canção, pois sempre que eu te vejo acelera o coração. Me bate um desejo de pegar na tua mão e te conhecer. Oi, sei que pode parecer loucura, até meio cara dura, vir assim na aventura e te falar da formosura que o teu sorriso traz. E que mesmo sem ouvir tua voz eu pensei em nós. Você faz raiar o bem em mim, não dá pra esconder o quanto eu tô afim. Pequena flor, pequena flor. Você faz raiar o bem em mim, não dá pra esconder o quanto eu tô afim. Pequena flor, oi, pequena flor. Pequena, derá, dereiro, derum, dom, derá, dereiro, derum, dom, derá, derá. Pequena. Olha aí. Esse violão aí é do Jack Johnson? Jack Johnson, Ben Harper, a galera toda ali que fica ali no Havaí, da Surf Music. As meninas adoram você, não é? Pô, eu fico feliz, cara. Mas acho que tem esse lance meio místico, assim, né? Do músico, né? Eu acho que... Não, você é gato. Não, que isso. É gato. Mas acho que tem isso. Acho que talvez pelo lance do artista em geral, né? Tem uma sensibilidade, talvez, extra. E você é né? simpático, você todo... Né? Ele não é... Que ele isso, é fico muito doido. feliz. Você sempre tocava violão na escola, assim? Sempre, assim. Eu comecei muito pequeno porque o meu pai tocava pra minha mãe. E nada profissional, mas como hobby, sempre fazia serenatas pra ela. Ah, que lindo. E fazia músicas pra ela. E a gente cresce com esse lance do pai, né? Então, eu peguei muito daí. E minha mãe também era muito fã de Fábio Júnior. que Muito bacana. fã de Fábio Júnior. Então, eu cresci, assim, até meus 10 anos, indo em show do Fábio Júnior, assim. Eu sou fã pra caramba, sei todas, assim. Até Caramba, eu sou você é muito gênio. Tem a ver, sabia? fã. O lance romântico, eu acho, Tem, vem muito tem, disso. tem. É um pouco como se você estivesse fazendo a mesma coisa que teu pai fazia, mas assim, a lá Isso. Fábio Júnior. Exato. Muito bom, eu muito sou fã bacana. demais, assim. Então, acho que veio muito disso, veio dos dois. Ele assim. sabe disso, Fábio Júnior? Não, ainda não consegui encontrar ele. Gente, precisa Tem que contar isso falar pra com ele. E você fez esse som pra você, tem uma história, não tem? Sim, eu sempre brinco que é sobre a saudade do mar, a saudade da sereia, assim.
E eu costumo falar muito de história real nas minhas músicas, sabe? No lance da composição. Todas vêm de uma história, assim. E Fiz Esse Som Pra Você veio disso. Era um lance de um relacionamento à distância. E é esse lance, sabe? Eu tava na praia e falei, pô, como eu queria que ela tivesse aqui. Você no Rio e ela onde? Na verdade, eu tava em Santos até. Tava em Santos e tava um pôr do sol lindo. Eu falei, pô, como eu queria que ela tivesse aqui. Então a música foi meio que essa coisa, o jeito de eu descrever o que tava rolando. Eu meio que só coloquei o que estava acontecendo. Fim de tarde, maré mansa, tropical, água e sal, só pro vento, terral. Barco à vela, aquarela, lindo sol, indo só, indo só. E como eu queria muito ela ali, eu queria mostrar aquela coisa. Falou, pô, tudo que tá acontecendo aqui é por causa de você. Cadê você? Que sabe, cada concha perto de você. Vem com as águas só pra te dizer que és bem-vinda, sereia linda. O farol brilha só pra te ver. Então era meio que essa declaração e aquele desejo de estar junto, sabe? Então, Fiz Esse Som Pra Você foi isso. E você tá ela junto com ela até hoje? Não? Até hoje. Depois de uma declaração dessa, não tem como. Gostamos. Mulher adora essas coisas. Olha, vamos ver o que o pessoal tá achando, Vera, do programa? Vamos embora. Então tem Francisco Cunha Cartagena, eu acho. Sou super fã desse programa. Parabéns para toda a equipe do programa. Valeu, Francisco. Nicole Bernardo, muita informação boa. Encantada com o Gabriel Elias. O trabalho dele me inspira todos os dias. Beijo para vocês todos, em especial o Gabriel Elias. Beijo, Nicole. Nicole, valeu. Bruna Sellen, o programa está incrível. Gabriel, estamos muito felizes com o seu crescimento e ansiosos pelo seu show aqui no Rio de Janeiro. Beijo do seu fã-clube. Beijo, Bruninha. Quando vai ser aqui no Rio? Isso é que é fã-clube bom, hein? Tá mandando recado. A gente gosta de gente assim. As meninas são demais. Sempre mandam, sempre acompanham, sempre interagem, assim. Todo fã-clube, beijo pra vocês, cara. São demais, sério mesmo. É muito legal. Tem que fazer uma música falando de funk. Aí tenho. Tô devendo essa pra vocês, hein? Pode anotar aí. Não, mas aí a outra, a sereia linda, não vai gostar. Não, mas uma coisa não anula a outra, não. Pô, de jeito nenhum. Eu adorei ele comentando que ele estava na praia e aí ele só descreveu o que estava acontecendo. Que, na verdade, é o olhar do artista, né? Porque ele chama uma poesia logo depois. O que estava acontecendo... Eu não faria assim de jeito nenhum, né? Coloca o economista na mesma praia para ver o que ele diz. Então você liga para sua namorada que tá lá, não, tô aqui na praia, tá tudo bem, não, tá tudo bem. Tá acontecendo nada. Não tá acontecendo nada. Tá acontecendo. Eu acho que eu conseguiria só tirar uma foto e mandar, olha o que tá acontecendo. Lindo, né? O economista diz assim, suponha que tenha uma caipirinha aqui. Acho que isso deve acontecer até com seus livros também, né? Acho que quando a gente escreve, a gente pensa de um jeito, né? Mas a pessoa às vezes recebe de outro jeito totalmente diferente, faz todo sentido para ela, né? Então acho que o lance de compor, acho que o lance de escrever os livros também, de ser autor, acho que é muito legal isso, né? O olhar de cada um, né? O Xande de Pilares, essa música dele tá escrito, ergue essa cabeça, mete o pé, vai na fé. Ele disse que ele escreveu para um amigo que estava assim, num momento triste da vida e tal. E aí a música inverteu de sentido, virou assim, ele falou, tem gente que está com câncer e aí acha que a música foi feita para pessoas que estão doentes. Ele falou que já teve... É uma coisa louca. Cada um ouve do jeito que quer, né? Tem 1000 histórias essa. O lance da internet, né? Eu lembro que aquele lance, tá na internet é verdade, né? Tem muito disso, assim, o pessoal vê no Facebook, acho que é verdade. Eu lembro que isso rolou há pouco tempo, uma coisa no Facebook que falava sobre a música Flor de Lis, do Djavan, né? A galera inventou uma história, mas era uma história tão bem inventada que parecia que era real. Falava que Flor de Lis era uma filha que ele teve, acho, e morreu na hora do nascimento. Aliás, era como se a mulher... que seria uma mulher dele, a mãe da criança morreu quando ela nasceu, e a menina chamava Liz, então inventaram uma história dessa, que era do... E não era nada disso? Jardim da vida ressecou, morreu, do pé que gostou Maria. Então a galera criou uma história, uma galera acreditou, então... Muda a música totalmente, né? E, tipo, não é verdade, mas a galera vê muito isso, né? Assim, é como o Cartola, com Ainda é Cedo, Amor. Feita para filha, né? É o Mundo em Moinho. Foi feito para filha, mas vale para uma história de amor. Tá saindo de casa. Exato. Isso é bem louco, assim, né? Linguagem, né? Linguagem faz com que você tenha necessariamente um lado ouvindo, outro lado produzindo a mensagem. Eu acho que a música coisa não é sua, acontece. Né? O livro não é simplesmente seu. Eu acho que o que a gente pode fazer dentro da nossa área, cada um, para colaborar para a vida de alguém, para colaborar para o dia de alguém, eu acho que isso é a maior coisa. Então, se eu falei disso e melhorou o dia de alguém e ela interpretou de outro jeito, pô, eu fico muito feliz. Então é isso, sabe? Eu acho que cada um tem a sua verdade ali. Eu acho que isso que é muito legal, assim. É para isso que serve a arte, né? Exato. É para nos ajudar a viver. Tão importante. É para ajudar a viver. Com certeza.
Então tá, tem alguma pergunta? Tem mais mensagem aí, vocês querem falar com a gente? Aproveita que está na hora. Tem mais uma aí, então tá, roda aí. vamos lá que o programa está acabando. Tá no ponto? Tem, é a Rosângela. Nunes. Ela fala ali no trabalho desse poeta maravilhoso, estamos precisando de músicos assim, que bom. Tá, Beijo. Sérgio, eu vou deixar você terminar o programa com as suas brilhantes palavras, porque afinal de contas o dia está ligado a você, que é o meio ambiente. Vamos lá, o que você tem para nos aconselhar? Meio ambiente é tudo. Então, arte, internet, música, livro, bom jornalismo. Quando eu estava na passeata da mudança climática em Nova York, 500 mil de pessoas, tinha uma menina que fez um cartaz que eu uso para começar meu curso lá na PUC. Diz assim, it's all connected, está tudo conectado. Então, não separa o meio ambiente da vida, não. Está tudo conectado. Estamos todos conectados e esperamos vocês amanhã às 5 da tarde, certo, Bruno? Até lá, gente. Enquanto isso, a gente vai fazer fila lá no Rafael Monte. Com certeza. Até amanhã.